Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu estou querendo discutir com vocês um pouco sobre o andamento do Ara Plus. Estamos no dia 23/3/2020, poucos dias para o coronavírus se espalhar por mais de 10 mil brasileiros e causar mais de 1.000 mortes. Em poucos dias isso irá acontecer e a gente pode ser um grupo capaz de reduzir os danos em nossa população, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como está o protótipo físico. A gente ficou parado nessa etapa, ainda porque a gente ainda não teve acesso a um motor diferenciado. A gente percebeu que o NEMA 17 ele não tem força suficiente para pressionar adequadamente o ambu. Então esse motor precisará ser trocado. A gente vai mudar também a posição dele, ele será fixado melhor na parte inferior, tá? E os rolamentos eles serão colocados rolamentos de nível profissional, né? Rolamentos não, roldanas. A gente vai substituir esses itens de PVC. Esses itens foram utilizados simplesmente para que pudéssemos ter a noção da devida estrutura que deve ser criada. A caixa, que é de madeira, também precisamos definir qual vai ser o material a ser utilizado, um material que seja aceitável dentro de hospital, talvez um alumínio, um plástico reforçado, né? Precisamos ainda definir qual vai ser o material. E por falar em pendências, o edital, né, o edital de um ventilador de baixo custo do Reino Unido, ele foi muito importante para que a gente pudesse perceber o que é que falta no nosso projeto para que ele seja viável, para que ele possa ser utilizado em cada paciente. Então, a primeira exigência do edital é que o equipamento ele seja capaz de trabalhar durante 14 dias e 24 horas por dia, tá? Trabalhar durante 2 semanas sem parar. Isso daí provavelmente vai funcionar, mas a gente só vai conseguir ter certeza depois que a gente fizer a troca do motor, depois que a gente fizer algumas mudanças, colocar roldanas mais profissionais, né? A gente vai deixar o equipamento ciclando, né? Rodando por várias horas, vários dias, para ver se ele consegue trabalhar com base nessa exigência. Além disso, o edital exige que, que seja infundido um volume, que sejam infundidos pelo menos os volumes de 450 ml e 350 ml ao paciente. Isto é, que o equipamento tem a possibilidade de regular esse tipo de volume. Isso ocorre normalmente no modo ventilatório VCV. Então a gente vai ter que criar esse modo ventilatório do ponto de vista de algoritmo, tá? Além disso, o edital exige que a gente tenha um sistema de segurança que não tinha sido considerado anteriormente, que é uma válvula de alívio de pressão, que realmente é muito importante. É uma válvula que vai fazer com que, por exemplo, se 350 milímetros de água já faz com que o pulmão se expanda exacerbadamente, essa válvula ela vai se abrir, né, como se fosse uma válvula de uma panela de pressão, fazendo com que uma parte do ar possa sair do sistema e reduzir a pressão, tá bom? Além disso, outro ponto bem importante é mexer no código para que o motor sempre deixe o ambu levemente pressionado. Isto existem alguns modos ventilatórios que exigem que o pulmão sempre tenha uma pressão sendo colocada nele. Então,
para fazer isso, a gente precisa fazer com que o ambu fique sempre pressionado, porém de forma parcial. Além disso, é exigido que o programa tenha uma variação, permita. Além disso, temos que ter a possibilidade de variar a frequência respiratória, né? Era previsível. Então é realmente ajustar o código, a fazer com que o potenciômetro funcione adequadamente para que esse parâmetro possa ser mudado com base no usuário. Além disso, o edital solicita que a gente consiga entregar 400 ml de ar em nada mais do que 1,5 segundos. Então a gente tem que ajustar o código e fazer testes no motor para verificar se ele consegue fazer várias rotações por minuto para que ele possa entregar um volume alto em pouquíssimo tempo. Acredito que o NEMA 23 aguentará esse trabalho. Além disso, a gente tem, como eu comentei quando estava vendo o vídeo, a gente tem que definir o material final da carcaça do projeto. Importante a gente pensar nisso para ver se realmente os materiais relacionados à impressão 3D eles suportam a estrutura do nosso projeto e, e se a Anvisa aprovaria que o equipamento fosse utilizado com esse tipo de material, né? Se é de fácil higienização, não corre risco de ter acúmulo de nenhuma bactéria, nenhum micro-organismo que possa disseminar a contaminação, né? Então, existe um modo ventilatório aqui, que é justamente um modo chamado PSV, no qual o equipamento ele vai dar uma pressão de suporte com base na necessidade do paciente. Esse é um código mais difícil de fazer do que o modo VCV, que é uma ventilação controlada a volume, e também é mais difícil de fazer do que o modo PCV, que é pressão controlada a volume, porque aqui envolve uma retroalimentação, tá? Então você tem que utilizar o sensor de pressão, tem que ver qual é a necessidade do paciente de uma maior pressão, menor pressão, fazer com que o motor ele na verdade rotacione junto com o paciente. Então esse é um código mais difícil de fazer, como é opcional, eu deixaria esse código, esse modo ventilatório de lado no momento, né? Acho que é importante a gente fazer o equipamento rodar com VCV, com PCV, com as exigências que estão no edital. O que for opcional a gente deixa de lado por enquanto para a gente focar no que é essencial, né? Que já vai dar trabalho demais. É exigido que o equipamento ele faça uma combinação de ar comprimido e oxigênio. Então a gente pode colocar um blender no projeto ou simplesmente colocar uma válvula de ar comprimido, uma válvula de oxigênio e fazer a combinação desses gases sem comprar um blender pronto, que pode ser que o projeto fique até mais em conta, né? Mais econômico. Além disso, é requerido, né? É interessante que o equipamento ele possa se conectar com uma máquina concentradora de O2. Eu não consegui achar muito bem qual seria a conexão exata do concentrador de O2, mas acredito que seja uma conexão que a gente consiga colocar uma adaptação se necessário, conectar o ambu e fazer com que o ambu se baseie na alimentação desse concentrador de O2. Outro ponto importante é também permitir o uso de cilindros, né, de oxigênio ao conseguir conectar cilindros de oxigênio no equipamento, né? Como a gente vai utilizar o ambu
o Ambu ele tem uma certa compatibilidade com o cilindro de oxigênio, desde que você, na válvula regulatória do cilindro de oxigênio, coloque também um fluxômetro, e esse fluxômetro tenha um bico de saída adequado. Também é solicitado que o equipamento seja compatível com catéter masculino, feminino. Pelo que eu pesquisei, de modo geral, os Ambus, eles são compatíveis sim, então isso não é um problema. E aqui é a questão de criação de alarmes. Sobre a questão de criação de alarmes, eu acho importante dizer que, pensando no desenho do projeto, tá na modelagem 3D, é, eu acredito que seria importante que a gente tivesse mais um display. A gente não considerou uma tela só de alarme, eu acho que seria válido, tá? Na realidade, aumentar esse espaço aqui, colocar um display para que a gente rode os potenciômetros e veja o que a gente está fazendo, tá? E um display para que a gente mostre alarmes, mostre problemas. Além disso, eu acho que a gente vai precisar de mais um potenciômetro, porque a gente tem potenciômetro aqui para volume, para a frequência respiratória por minuto, tempo em ACE, e eu acho que a gente vai precisar também de um potenciômetro de pressão. Tá? Então, considerar aqui na estrutura mais um potenciômetro. E fora isso, vale a pena começar a desenhar dentro do projeto, se possível, o driver do motor, porque eu não vi o driver do motor. Colocar também o sensor de pressão, não sei se dá para desenhar o sensor de pressão aqui perto do Arduino. Colocar também uma protoboard, pelo menos no momento a gente está utilizando uma protoboard, depois isso aí poderia mudar para um circuito, né? E aqui eu tenho uns pedidos para fazer. Fiz um desenho que demonstra mais ou menos como é que vai ser a configuração do Ambu. O Ambu ele precisa receber uma mistura de ar e oxigênio que provém do blender, né, um misturador que está associado a um fluxômetro que normalmente vai de 0 a 15 litros por minuto, que tem um bico de saída, e a partir desse bico de saída há uma mangueirinha muito fina, que se conecta ao Ambu. E aí a gente tem que acrescentar no projeto essa válvula de alívio de pressão, 350 milímetros de água. Essa válvula de alívio de pressão, se ela não for ativada, ela vai fazer com que independente de ser ativada ou ativada, na pior das hipóteses, ela vai permitir que 350 milímetros de água passem para o circuito, passem para o paciente. E a gente tem aqui, vai ter duas linhas de silicone de 3 milímetros que vão permitir que a gente faça a leitura da pressão que está sendo exercida ao paciente. Então, eu queria pedir para o Paulo, para o Herman, se possível, não sei se tem como colocar a válvula aqui, talvez colocar um desenho de um circuito aqui, colocar a linha de amostra conectada a um sensor de pressão aqui dentro, colocar um desenho de um blender aqui fora, junto com o fluxômetro, com o bico de saída, demonstrando que esse Ambu está recebendo alimentação da rede de gases, né? É mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Beijos.